Olá, pessoal, tudo bem? Às vezes eu levo um sustão aqui, é porque eu tô fazendo por um aplicativo e faz um barulho quando começa a gravar. Vocês estão vendo aqui meu urso, né? Olha que lindo. Então, vocês não liguem, tá? Que eu tenho urso pela casa inteira e às vezes eu não tenho onde pôr eles. Hoje eu quis fazer esse vídeo para vocês sobre uma coisa que é complicado, que eu vejo muito em vistoria. Graças a Deus que são mais vistorias amadoras, vamos dizer assim, de proprietário, ou de pessoas que não têm muita experiência, mas volta e meia eu percebo que às vezes a vistoria inteira de algumas imobiliárias ou corretores não é assim, mas alguns itens aparecem dessa forma que eu vou mostrar para vocês. A vistoria, para ela ser uma prova irrefutável, uma prova que não tem discussão, a prova de questionamento, ela tem que ser muito bem feita. Ela tem que retratar a realidade do imóvel. A gente já está cansado de falar isso, eu já falei para vocês várias vezes, o Wagner está mais tempo, muito mais tempo que eu aqui, vive falando que ela tem que ser minuciosa, né? Ela tem que mostrar o real estado do imóvel e de uma forma clara, fidedigna, de tal forma que se cair na mão de um juiz, ele vai conseguir se imaginar dentro do imóvel e vai ver que é real aquilo ali, aquela vistoria, ela casa com a verdade, com os fatos narrados lá no processo. É, e tem como provar que uma das partes está certa ou está errada, enfim, aquilo ali vai ser uma prova que não tem questionamento, sabe? Então, só que como ela tem que ser minuciosa, ela tem alguns critérios, né? Que a gente sempre fala para vocês, a gente não fala tudo, porque são poucos os critérios, mas é uma abrangência muito grande quando você entra em cada um deles, então a gente costuma dar esses passos mais nas aulas que a gente tem lá no nosso curso, nos dois cursos, a formação completa, que é o Wagner e eu que damos, e agora esse curso novo que a gente fez, que é o de vistoria de entrada. Mas isso aí é outro assunto que eu me lembrei agora. E sim, nós temos um curso, tem gente que não gosta quando a gente faz vídeo, ficam falando, querem vender curso? Não é crime, estamos num país livre, não estou te roubando, você não está me roubando, você não me deve nada e eu não devo nada para você. Estamos todos kits aqui, pois estamos dando um conteúdo gratuito. Isso aí é só um recadinho para os haters que gostam de ficar digitando coisa que não deve aqui na internet, né? Mas quem quer aprender, a gente está aqui para ensinar o básico para você ter um norte, né? E começar a fazer boas vistorias. Então, o que eu queria falar hoje é sobre uma coisa que eu vejo muito nas vistorias. Eu não sei qual que é a palavra certa, mas eu diria que é quando a vistoria é muito genérica. Foi isso que eu escutei de uma locatária uma vez. Ela contestou uma vistoria, assim, que era de um imóvel bem grande, bem amplo, assim, muitos metros quadrados. Assim, acima de 20 mil metros quadrados. E ela falou isso pra gente, que a vistoria ela era muito genérica. Quando a gente chegou lá, vocês já devem ter visto vistoria assim. Eu tive a infelicidade de pegar duas vistorias de imóveis que eu aluguei para mim. O Wagner e eu, a gente costuma morar de aluguel, porque eu sou uma nômade, né? Vamos dizer assim. Eu vivo me mudando. Eu gosto de me mudar, porque eu sempre acho um defeito no apartamento, ou é barulho, ou eu enjoo do apartamento, ou eu mudo meus planos e vou começar a prestar mais serviço num outro local. Sempre tem um porquê. Mas eu tô mais na região central aqui da minha cidade, que eu gosto. Enfim, eu sempre mudo, então eu tenho muitas experiências com as imobiliárias, e isso até me ajudou muito a ter uma boa bagagem e a começar a gostar mais de vistoria, me motivou muito a querer trabalhar com vistoria também, porque eu comecei a ter a visão do locatário. O Wagner e eu somos corretores de imóveis, a gente administrava aluguel, então a gente tinha a visão do locador e da imobiliária, mas eu não tinha a visão do locatário, eu escutava ele reclamando para mim, mas eu não sofria na minha pele. Quando eu fui locatária e eu sofri com as vistorias, aí eu comecei a ter a visão do locatário e como muitos problemas poderiam ser evitados. Porque quando a gente pensa em locatário, a gente pensa muitas vezes assim, não é ele que paga o aluguel, o cliente mesmo é o proprietário. De certa forma, eu concordo que quem vai te pagar a comissão é o proprietário, mas se ele não alugar, você não ganha nada. E quando você começa uma relação estressante com o locatário, você tem um problema durante a locação toda que vai respingar lá no locador. Vai. Vai porque às vezes vai acontecer situações que você precisa do locatário, vamos dizer assim, por exemplo, o imóvel colocado à venda, você precisa do locatário. Você precisa que ele abra para tirar fotos, para visita. E se você é uma imobiliária que já começou um relacionamento ruim com ele por causa de uma vistoria ruim, que gerou não fazer manutenções durante o imóvel, que talvez fossem de responsabilidade do proprietário, mas a vistoria estava mal feita, então não dava para saber de quem que era. Então você foi gerando um estresse e esse locatário não vai te ajudar. Coisas assim, muitas outras coisas. Ele vai ser grosso, a desocupação vai ser problemática, tudo isso vai acabar respingando na sua relação com o proprietário. Então, quando eu tive essa visão do locatário, eu entendi. E eu peguei
Olha, dos imóveis que eu já morei, eu tive 2 vistorias que eram muito genéricas, muito imparciais. Olha, gente, eu não vou falar a palavra que me dá vontade, mas era assim, horrível a vistoria. Horrível, horrível. Lembra da Paola, aquele meme? Horrível, horrível, horroroso. Então, era isso. Era desse jeito. E ela tinha um dos muitos defeitos, além de não falar os defeitos lá da vistoria que tinha no piso, por exemplo, que o piso estava todo trincado, eles não falaram que estava em perfeito estado, que é um outro problema que eu vejo nas histórias que eu já vou falar. Ela tinha esse erro que eu vou falar para vocês. Qual que é o erro? Ela era muito genérica. E o que que é uma vistoria muito genérica? A vistoria era assim, eu vou abrir aqui uma para vocês, que ela não tá tão genérica, tá? Mas é só para vocês terem uma noção. E eu vou abrir um modelo que tem na internet, inclusive de uma instituição muito famosa, que eu não vou falar o nome, vocês chutem aí, não vou falar, que eu achei genérica. Não é de todo péssima, mas não é boa. Vistoria sempre pode melhorar. As minhas sempre estão melhorando, de todo mundo sempre pode melhorar. A vistoria genérica é aquela vistoria que você chega no imóvel, e aí, vamos lá, você vai começar pela porta. Aí tá assim. Ah, vistoria de entrada, endereço tal, dependência, sala. Beleza. Aí vai lá. Sala, 2 pontos. Porta. Porta. Aí tira foto. Ou porta em bom estado. Tira foto. Porta em bom estado com fechadura funcionando. Mais ou menos. Ainda para mim é genérica. Não cita material, não cita defeitos. Olha, o imóvel pode ser novo, perfeitinho. Sempre vai ter um defeito. Aliás, não é perfeito daí, né? Se tem, Enfim, ele pode ser novo, mas sempre vai ter um defeito. Talvez em alguns itens não tenha nenhum defeito, porque tá zerado, foi muito bem feito ali a fabricação do item, mas todo imóvel sempre vai ter uma coisa ou outra. Sempre tem, gente. É uma soleira que tá descolando ou com aquela marca do silicone, é um piso que tem um risquinho ou outro, a pintura que era nova tem marca de dedo porque instalaram móveis, sempre tem alguma coisa. Não existe móvel perfeito, não existe móvel perfeito. Não existe. Só o que você projeta na sua cabeça, nos seus sonhos que você quer morar um dia. Fora isso, não existe imóvel perfeito. Então, essa é uma vistoria genérica, é quando você, em vez de você colocar as características daquele item, você só coloca que ele existe ali. Por exemplo, porta. Porta em bom estado. Porta com fechadura. Aí já vai para outro item. Piso. Aí tira a foto. Não fala qual que é o material do piso, não cita os defeitos, se ele tem um rodapé, não fala se tem soleira, não fala nada. Só coloca ali, piso. Aí tem lá, janela. Tá, e essa janela abre como? Essa janela é de madeira? Essa janela não tem vidro? Essa janela não tem nenhum defeito, principalmente janela. Geralmente sempre elas têm marca de tinta ao redor, né, nas esquadrias. Então, esse é um dos muitos defeitos que surgem. Quando eu peguei uma vistoria para fazer dessa senhora, que eu comentei que era um imóvel bem amplo, ela falou isso, e doeu. Por que que doeu em mim? Porque a vistoria era assim, e ela não citava os defeitos, ela era genérica mesmo. Ela não era só genérica, assim, de só citar, por exemplo, porta e tirar foto, ou piso e tirar foto. Ela era uma genérica, entre aspas, preguiçosa. O que que é uma genérica preguiçosa? É quando a pessoa não fala, não por falta de conhecimento, por falta de conhecimento. Ela não pecou, vamos dizer assim, por não saber qual que era aquele material, por não saber como descrever aquele item, mas por preguiça. Sabe quando é um imóvel que você chega, assim, aqueles imóveis anos 60, assim, que nada contra, tá? Eu amo morar em imóveis antigos, são os que eu mais gosto, porque tem planta maior, são mais silenciosos, a vizinhança é mais agradável, mas é que são imóveis que às vezes já têm mais avarias porque tem um certo uso, né? Imóveis que não foram reformados e são antigos, eles têm mais sinais de uso do que um imóvel novo, dos anos 2000 e tudo mais. Então, são imóveis que vão ter mais avarias, né? É claro isso. Mas aí, quando você começa a ter que citar essas muitas avarias, porque em quase tudo vai ter uma coisa ou outra com sinais de uso. Então, a pessoa fica com preguiça de escrever. Ou pensa assim, não precisa, porque tá na foto. Eu vou falar para vocês, eu tiro muitas fotos na minha vistoria, mas esses dias ainda eu recebi um feedback de uma imobiliária que eu presto serviço que falou que eu precisava tirar umas fotos de outros ângulos, porque começou a surgir umas situações. É sempre assim, o mercado, ele é assim. Hoje tem uma situação com um locatário, uma situação que nunca aconteceu. E aí você fala, ok, vou corrigir. Daqui a um tempo vai surgir outra situação que nunca aconteceu. E aí você, ok, vou fazer isso e vou corrigir. Então você vai trabalhando com processos para corrigir as falhas que vão acontecendo. Então, as minhas histórias sempre são elogiadas, só que nesse caso aconteceu uma situação
que eles falaram assim, essas fotos são ótimas, mas faltou uma foto de um ângulo, e justamente esse ângulo deu problema na saída. E por mais que o locatário tenha o prazo para contestar, e ele não fez a contestação dele, a gente entende que é uma situação estressante, é muito mais fácil do que você ter que falar para ele assim: você teve tantos dias para contestar lá na entrada, você não contestou, o problema é seu, vamos dizer assim, né? Mais fácil você falar isso para ele, mas ao mesmo tempo é mais difícil. Seria melhor se você tivesse como provar para ele que, poxa, infelizmente esse dano você causou. Não seria mais fácil do que você ter que jogar da carteirada, vamos dizer assim, para ele? Você não contestou, então agora é o que está aqui. Se está danificado é porque você fez. Mas vai que passou na vistoria, sabe? Vai que passou. Então, eu entendi o lado da imobiliária, eles estão corretos, é uma necessidade que surgiu, que eu vou corrigir. Processos, são processos que a gente vai corrigindo. Mas, então, não dá para. Isso eu dou umas voltas, né, para falar, enfim. Tudo isso para dizer que não basta você querer confiar nas fotos, você não pode fazer uma vistoria genérica por preguiça de ter que ficar detalhando ali minuciosamente as características do item, os defeitos que ele apresenta. Não, você não pode ter essa preguiça, ou porque você está corrido ali, você é corretor, faz suas próprias vistorias, e você já tem outra coisa para fazer, tem que entregar a chave logo em seguida, tem que rodar o contrato, ou tem outro imóvel que você tem que visitar. Então, não dá para fazer com pressa, não dá para confiar nas fotos. Porque se você for querer tirar só foto, olha, valha-me Deus, quantas fotos você vai ter que tirar, porque uma porta tem vários componentes. Ela tem o batente, a guarnição, ou vistas e forros, igual algumas pessoas chamam, né? Ela tem fechadura, ela tem soleira, ela tem maçaneta, ela tem dobradiça, ela tem a parte inferior, que geralmente fica com aqueles lascadinhos, que às vezes tem que tirar mais foto. Então, é muita coisa para você tirar foto. Tem olho mágico, tem aquela plaquinha identificadora do número da porta. Às vezes tem duas soleiras, a parte externa e interna tem duas soleiras. Então, é muita coisa para você tirar foto. E se tiver defeitos, você vai ter que tirar muito mais fotos, porque vai ter que ficar tirando foto de vários defeitos, já que você não quer escrever. E a vistoria é a descrição, é a parte escrita, né? As fotos são complemento. Por mais que tenha um projeto de lei querendo obrigar fotos hoje tramitando, ainda não é obrigatório uma vistoria ter fotos, embora para mim, quem é imobiliária, quem trabalha de forma profissional com isso, é obrigatório praticamente você fornecer fotos, né? Então, a vistoria não pode ser genérica. Eu vou abrir para vocês um exemplo aqui de uma vistoria e vou pegar primeiro esse modelo que eu achei. Ai, cadê compartilhar a tela? Sempre me perco aqui. Será que é esse? Acho que é esse. É um modelinho de vistoria. Ó, esse aqui é o modelo checklist, que eu não sou fã. Tem uma utilidade para ele, mas não é para vistoria de entrada. Talvez na saída você use um pouquinho, mas ainda acho que não. Ó, olha só. Aqui é uma descrição geral. Peraí, deixa eu só achar aqui. Onde que ele vai por partes. Aqui, ó, relação de cada compartimento, móveis e utensílios. Ó, é uma coisa que também me incomoda nas vistorias, é isso que eu falei para vocês, as pessoas colocarem que aquilo está em perfeito estado. Como eu acabei de falar para vocês, não existe nada em perfeito estado, mesmo que seja novo. Eu não gosto da palavra perfeito estado, porque quando você fala perfeito estado, quer dizer que aquilo ali não tem defeito nenhum. E pode ser que tenha, às vezes tem um vício oculto que você não sabe, às vezes tem um defeito que você não viu, e eu não acho que casa bem a palavra perfeito estado numa vistoria. É mais fácil você colocar que é novo. Por quê? Perfeito estado é interpretação, vamos dizer assim, na minha opinião. Ó, eu penso que perfeito é uma coisa, você pode pensar que é outra. Novo não tem interpretação. Ou é novo ou não é novo, entendeu? Então, se você tem uma coisa ali que é nova, coloca em estado novo, muito mais simples. Talvez vocês não concordem comigo, mas é que para mim perfeito estado não soa bem. Então, ó, um exemplo. Piso sintecado em perfeito estado. Cadê o material desse piso? Por ser sintecado, a gente acredita que seja aqueles pisos de taco ou madeira, mas é uma suposição. Então, para mim, é um erro na vistoria e torna ela genérica, porque piso sintecado em perfeito estado, cadê o rodapé desse piso? Pode ser que não tinha rodapé? Pode, mas deveria constar na vistoria que não tem rodapé. Por que deveria constar o rodapé? Qual que é a função dele? É proteger aquelas frestinhas que ficam entre a parede e o piso. Então, se não tem um rodapé, e eu não sei como é que é a instalação disso, eu nunca vi um piso de taco sem rodapé. Pode ser que tenha uma forma. Se não tem, tá falando ali que não fala do rodapé, supostamente não tem. Então, provavelmente vai ter frestas nesse piso que vão gerar bicho, pode criar bicho ali.
umidade. Ai, desculpa, gente, moro em Curitiba, sabe como é que a rinite da gente ataca aqui. É, e fica aquelas frestinhas. Provavelmente as pontas do piso, ali onde não tem o rodapé, mais perto da parede, vão estar com mais lascados, porque você vai andando ali, pisando, vai danificando mais, né? Porque ela está exposta. Então, você já vê que isso é um erro, porque é uma vistoria genérica. Um item que está descrito de forma genérica. Aí, e eu não esse resumo dele também, quarto em perfeito estado, nada a ver. Por quê? Se tiver algum defeito no quarto, já deixa de ser perfeito. Qualquer defeitinho que tiver em um dos itens, o quarto já não está em perfeito estado. Eu não concordo com esses resumos que colocam de cômodo. Você pode fazer sim. Por exemplo, o quarto A, o dormitório, ele é sem mobília. Então, o que ele vai ter é parede de alvenaria, porta com pintura e teto com pintura. Aí você pode colocar um resumo que a pintura desses 3 itens é nova. Isso eu concordo, porque daí já resume bastante coisa. Embora eu ache mais fácil colocar em cada item que a pintura é nova, mas dá para ser. Que às vezes cai na mão de alguém, de um juiz que não tem tempo para ler, ou de alguma pessoa que não tem tempo para ler, ela bate o olho e já vê, ah, tá aqui o resumo, que a pintura do quarto inteiro era nova, da porta, da parede e do teto. Pronto, já tá resumido que a pintura era nova. Isso eu acho bacana, mas agora colocar, ah, eu quero resumir o estado do cômodo, não faz sentido para mim, porque a vistoria é minuciosa, então é item por item, então não faz sentido você colocar que um cômodo está em perfeito estado, que talvez lá tenha um item que não estava em perfeito estado, né? Ó, ai, gente, ali, ó, quarto. Eu não sei se ele fez um resumo geral do que era o piso aqui, deixa eu ver. Pra ver se eu não tô falando besteira. Mas ainda assim é que eu já vi história assim, ó, não fez um resumo. É que tem gente que faz assim, nessa descrição geral, eles colocam assim, todo o piso do imóvel é de tal material. Aí quando chega lá no cômodo, aqui já tá falando que o material, um exemplo, era madeira. Todo o piso do imóvel é de madeira. Daí quando chega no cômodo, ele só coloca piso e aí cita o que que tem de defeito, o que que não tem, porque lá atrás ele já resumiu e colocou qual que é o material. Não tem problema, não acho ruim, não é de todo ruim você colocar assim. Mas ali vocês viram, ó, que não tem nenhum lugar falando qual que é o material do piso, né? Então, quando você vem aqui para o quarto 1, você vê que ele faz exatamente o que eu falei sobre a vistoria genérica, ele coloca piso em perfeito estado. E ele não cita qual que é o material desse piso, não cita se tem rodapé, não cita se tem defeito, que provavelmente tem. Vamos dizer que não tem, tudo bem, então é uma coisa a menos, mas ele não citou rodapé e não citou material, não citou se tem soleira, que provavelmente tem. Que mais? Vamos dizer, um exemplo hipotético, que fosse uma sala comercial e tivesse aquelas tomadas de piso. Nesse exemplo, estaria faltando isso, deveria citar. Então, ó, a porta, janela, a grade, rodapé. Aí, ó, agora eles colocaram. Meu Deus, que horror de vistoria. Ó, porta, janela, grade. Que grade? Que grade é essa, gente? Provavelmente a grade que fica para fora da janela, mas eu já vi grade em porta, né? Rodapé em perfeito estado. Meu Deus, que horror. Isso sim é uma vistoria genérica. Vocês veem, não tem nenhuma informação de nenhum dos itens. Ele colocou tudo num bolo só para falar que está em perfeito estado, mas você não tem as características desse item. E imagina, vamos dizer que a gente esteja falando de uma vistoria que não tem nem fotos. A coisa fica pior ainda, porque essa porta aqui pode ser de madeira, pode ser de PVC, pode ser de vidro, pode ser de alumínio, pode ser. O Wagner gosta de usar o exemplo, aqui é quarto, mas vamos dizer que a gente estivesse na sala. Podia ser uma porta blindada, se fosse num cômodo de entrada, né? E aí? Não tem material, meu Deus, não tem material. Janela. A janela, ela poderia ser uma janela de N materiais, N tipo de vidros, podia ser um vidro duplo, que é mais caro, podia ser uma janela com a pintura nova, aqui também não fala, fala, pintura em perfeito estado. A perfeito estado, pintura, gente, meu Deus. Essa janela podia ser uma abertura de correr, uma abertura maxillar, podia ser aquela, eu esqueci o nome que fala, aqueles que tem o fechinho cremona, mas enfim, aquelas que você empurra assim pra cima, que é mais antiga, sabe? Eu esqueci o nome, me fugiu. Se alguém souber, coloca aí nos comentários que me fugiu. Podia ser vários tipos, basculante, né? Podia ser aquelas janelas basculantes. E não tem essa informação. E isso é importante saber. Porque, vamos dizer que não tem foto. Você entende que você está entrando num imóvel às cegas, num imóvel que a pessoa está falando, ó, esse quarto aqui, ele tem um piso, tá? Aí ele tem uma porta, uma janela, uma grade e um rodapé. Vamos dizer, o que que eu imaginei quando eu fecho meus olhos e penso? Eu penso aqui na minha casa, onde eu moro. Porque acabei de abrir o olho, por exemplo, olhei a janela aqui. Então, eu já imaginei uma janela de alumínio, abertura maxillar, uma parede de alvenaria cor palha. Eu não gosto dessa cor, mas pintaram dessa cor aqui. Então, é a minha imaginação. Mas e você? O que que você pode ter imaginado? Uma coisa totalmente diferente. E o juiz? E o advogado? E o inquilino?
O inquilino não, que ele tá saindo, mas... E outra pessoa que vê isso? E o inquilino que possa agir de má fé e falar, ah, ninguém sabe do que era mesmo, a vistoria não fala? Ou o proprietário que pode agir de má fé? Com todo respeito, gente, mas infelizmente tem, hoje em dia, pessoas de boa e má fé que quer reformar o imóvel e falar depois, ah, não, minha janela não era de madeira, minha janela era com esquadria de alumínio. Não, meu piso era de madeira, IP, não era de laminado, não. E aí? Ah, meu piso era de mármore, mais caro, Carrara. E aí? Como é que você faz? Então, você entende o perigo da vistoria ser genérica demais? Você só citar que existe aquele item e não falar qual que é o material, qual que é as características daquele item, quais são os defeitos, qual que é a aplicação, por exemplo, só colocar a torneira, mas essa torneira, ela tá na bancada ou ela tá na parede? Aí o locatário vai lá e fura a parede para colocar a torneira, faz um furo num cano, estoura um vazamento. Como que vai provar? Ele pode simplesmente falar, não, mas a torneira estava na parede já, eu não sei o que aconteceu que deu esse vazamento aqui. Entende? Ah, tem como provar, os vizinhos ouviram barulho, sei lá, tem alguma forma de provar? Tem, mas você abriu uma brecha enorme, porque não tem como você provar, entende? Meu marido fala que eu viajo muito na maionese, Wagner. Eu crio muitas hipóteses na minha cabeça, mas é que eu já vi tanta coisa, gente, que vocês não têm noção do que eu já vi. Eu já vi uma pessoa, um locatário, simplesmente acontece a história pra vocês. Eu já vi um locatário abrir uma parede pra passar uma máquina de lavar porque a máquina não passava na porta. Então, sério, locação nossa. Graças a Deus que tinha vistoria, tudo bem feitinho. E no final tinha seguro fiança e cobriu tudo. Mas ele abriu uma parede de alvenaria. Ele quebrou na marreta, sei lá como é que quebra, para passar uma máquina. Eu tô falando sério, não tô mentindo. Eu sei que parece loucura. Então, por isso que às vezes eu viajo tanto na maionese. E atendendo assim, fazendo vistorias, ajudando imobiliários, fazendo mentorias dos nossos alunos, a gente ouve cada história, muitos cursos de locação que a gente já fez também. Então, não liguem quando eu falo esses tipos de coisas, porque às vezes para você é muito óbvio que isso não vai acontecer, mas acontece, gente. Tem muita gente que é cara de pau, desculpe, mas é verdade. Ai, vamos ver se tem mais algum exemplo para poder dar para vocês aqui. Aí você vê que se repete, ó, no segundo quarto tá da mesma forma, no terceiro quarto tá da mesma forma. Terceiro quarto, suíte com varanda. Ó, suíte com closet, dois armários em perfeito estado. Como que é esses armários? Esses armários têm gavetas? Esses armários têm portas? Esses armários, eles são de que material? Porque hoje em dia, você sabia que tem um armário que... Eu esqueci o nome do armário. Ah, eu esqueço muita coisa, né? Mas é um armário que você consegue desmontar ele sozinho, assim, e ele não é de madeira, é tipo um PVC, com TNT grosso, assim, atrás. Tem um nome para esse tipo de armário. Você mesmo monta. Imagine, como é que você vai saber se não é um armário desse? É barato, entendeu? E pode ser um armário daqueles aglomerados, que hoje em dia já não estão fabricando, é o MDP, né? Mas um armário com um MDF de baixa densidade, assim, que está esfarelando. Não, não tá falando isso, não tem como você saber. Aí a varanda telada em perfeito estado. Nossa, imaginei uma varanda flutuando com uma tela ali. A varanda não tem piso, a varanda não tem guarda-corpo. Uau, é uma varanda lá, sei lá, é uma tela voando, é uma varanda. Fogo, hein? Vocês estão entendendo, né, o que eu tô falando sobre ser generalista? O imóvel, a vistoria não é só para resguardar o patrimônio, igual a gente fala. A vistoria é para até você, que é corretor, que é imobiliária, que às vezes foi nesse imóvel uma, duas vezes, já alugou, nem conhece tanto, você saber como que era esse imóvel. Imagina se você estivesse fazendo essa vistoria de saída. Vamos dizer que você pegasse essa vistoria aqui de entrada e fosse fazer a saída. Você conseguiria fazer? Sem ficar com dúvida? Eu não conseguiria, gente. Vistoria assim, às vezes, com todos os requisitos, a gente ainda fica em dúvida. Imagina uma vistoria assim. Como é que você ia saber cobrar? Você não ia conseguir cobrar nada desse locatário. Nada, nada, nada. Ah, Jéssica, e se tivesse fotos? Se tivesse fotos, talvez fosse mais simples. Sim, você ia conseguir cobrar muita coisa dele. Mas vamos voltar para um exemplo aqui, ó. Ó, vamos voltar, por exemplo, do quarto, que está sem o material do piso. Já fiz vídeos para vocês, já mostrei que às vezes é muito fácil você confundir um vinílico com laminados. Às vezes uma madeira com um porcelanato que imita madeira. Só com foto, às vezes você não consegue saber. Claro, o piso de madeira, você tem que ficar fazendo calefetação, que é aquelas frechinhas que tem entre um encaixe e o outro, né, para não subir umidade. Então, quando tem aquilo ali, geralmente é porque é um piso de madeira.
Um laminado já não tem uma frestinha tão grande, mas ainda assim, às vezes pelo ângulo da foto você não consegue ver. E você diferenciar um vinílico e um laminado de longe por foto é muito difícil. Muito, muito difícil, porque às vezes eles são idênticos, idênticos assim. Então, por foto, às vezes você não conseguiria, por exemplo, cobrar o piso. Vamos dizer que ele tivesse danificado todo esse piso, riscado, arrancado pedaço, sei lá. Como é que você ia fazer? Então fica difícil. Ou o proprietário depois fala: não, meu piso era de vinílico, não era de laminado. Como é que você vai saber? Não tem como, porque eu não cito o material na vistoria, mas tem foto, mas nesse caso você não conseguiria resolver da foto. E muitas vezes a foto não pega bem os defeitos, sabe? Então, às vezes você tira uma foto de longe, assim, para mostrar a parede, e a parede está toda riscada, por foto não tem como ver. Não aparece. A foto é um grande aliado, sim, mas ela ainda não serve somente para você poder dizer o que que é o material, se tinha aquele dano ou não tinha, como que era aquele layout do imóvel. Às vezes a foto não consegue pegar isso daí. Olha, que nem no caso ali, às vezes você pode pegar uma janela que ela tem esquadrias de PVC, e é difícil, às vezes, olhando, você saber o que que é um PVC e o que que é um alumínio. Por isso que na vistoria tem que estar por escrito. O que mais? Por foto, às vezes, você olhando assim, você não consegue saber, uma janela toda fechada. Às vezes você não consegue saber se ela é de abrir de correr ou é aquela abertura meio camarão. Já peguei uma janela assim, abertura tipo camarão. É, ou ela é uma abertura maxillar, que às vezes tem janela maxillar, eu já peguei uma, que não tinha puxador, era um outro sistema assim que você abria. Ou uma janela motorizada, com persiana motorizada, por exemplo. Sabe aquelas persianas tipo rolo de alumínio, que são bem pesadas, geralmente elas são externas? Então, tem umas que são automatizadas, com controle remoto. Mas como que você vai saber disso sem foto? Às vezes não tem como. Aliás, só com foto, não tem como você saber só com foto. Ah, mas eu tirei uma foto do controle. Ah, mas pode não estar funcionando. Você não colocou na vistoria que estava funcionando. Como é que fica? Vocês entendem o que eu tô falando? De ser genérico e que você tem que ser, assim, as fotos têm que ser de qualidade. Não adianta também tirar um monte de foto que não tem qualidade. Mas a vistoria por escrito tem que ser perfeita. Você tem que colocar tudo ali. Claro, você tem que saber, quando eu digo tudo, as informações que são relevantes para isso, né? Tudo não vai, vou colocar tudo, vou colocar que, por exemplo, um piso está funcionando? Não, porque o piso não funciona. Ah, mas você falou que tem que pôr tudo. Não, o piso não funciona, porque ele está parado ali, não tem funcionamento. É diferente de uma geladeira que funciona, que é algo móvel, que é algo que depende de eletricidade. Vocês entendem? Você vai colocar tudo que é relevante para a vistoria, para aquele item, né? Então, assim, pessoal, fujam de ser generalista, não tenham preguiça, coloquem o que tem que ser colocado. Eu vou pegar aqui agora um outro exemplo para vocês. Aí, esse aqui eu vou falar sobre ser generalista, você não colocar os danos. Aqui a gente já falou sobre ser generalista não colocando as características de cada item, né? Material, defeito, aplicação, se tem um complemento ali, um rodapé, cor, essas coisas que a gente sabe que são importantes na vistoria, né? Deixa eu achar aqui, onde que vai estar? Google. É aqui. Eu tava procurando um modelinho de vistoria para mostrar para vocês. Quando é genérico, porque no Google você acha muito isso, sabia? Modelo de vistoria genérico. Era essa vistoria. Era essa vistoria. Essa aqui é uma outra vistoria que. Socorro. Eu vou começar mostrando para vocês a sala. Então, a sala tava ali, teto em alvenaria, na cor branco neve, com pintura nova. Ok, não colocou ali se é tinta acrílico fosco, acetinada, mas passa, vamos dizer assim. Luminária, 3 spots duplos na cor branca, não, tudo bem. Não colocou material, o que eu colocaria? Porque, por exemplo, nesse exemplo aqui, eles são de PVC. Poderia ser de alumínio, às vezes você olhando assim não dá para saber. Parede tá ok. Apesar que nessa vistoria em especial tinha bastante danos na parede, na quina, lascados, mesmo a pintura sendo nova, e eram bastante lascados. E isso depois o pessoal cobra, né? Aqui, porta. Hum, de madeira lisa, trabalhada, envernizada, nova. Com fixador de porta de inox no chão. A porta é nova. Vocês lembram disso, né? Que a porta é nova. Então, o que que vocês acham dessa porta? Ela é nova? Se vocês falarem que é nova, eu vou bater em vocês. Olha esse riscão aqui. Isso aqui é novo, nessa primeira foto. Eita, o que que é isso que eu apontei aqui?
É que eu não quero abrir as fotos aqui, porque senão vai aparecer muitas informações do imóvel. Ai, cadê? Ah, aqui, ó, achei. Olha, gente, essa porta nova, que show. 300 mil lascado na porta. E, segundo a pessoa que fez essa vistoria, a porta era nova. Olha essa lateral. Então você vê, gente, que poxa vida, né? É triste. A pessoa colocar que uma porta é nova, sendo que ela tá toda lascada, é muito triste. É muito errado. Muito, muito, muito errado. Então, quando você for fazer a vistoria, ou você for cobrar de quem for fazer a vistoria, não tenha medo de pedir para a pessoa ser minuciosa e colocar os defeitos. Ai, mas o proprietário não vai gostar. Então, ele coloca uma porta nova. Desculpa, gente, mas é verdade. Você não pode mentir numa vistoria. É uma prova que pode ser usada judicialmente. Você está fazendo algo que vai fazer parte integrante do contrato. Você não pode mentir num contrato. Então, se a porta. E olha só, essa porta não tá ruim. Ninguém tá falando que é uma porta que tá destruída. Como que poderia ser feito? Ó, a porta é de madeira envernizada, ela tá em bom estado, porém, na parte inferior, há lascados na porta. Qual que é o problema disso? Entende? Qual que é o problema? Eu tô diminuindo o proprietário, o imóvel dele, o esforço que ele fez para conseguir esse imóvel, ou eu tô abrindo brecha para o locatário entregar uma porta quebrada para mim? Não, porque eu não coloquei que a porta é quebrada, eu coloquei que ela tem leves lascados na parte inferior. Se aqueles lascados vierem a aumentar, o que pode acontecer, né? Porque já tá ali, ok. Mas agora, se ele me risca o meio da porta, um baita riscão, ou quebra em cima da porta, eu acho que eu vou cobrar dele, né? Porque a porta estava com lascados na parte inferior, que isso justifica o locatário entregar ela em pior estado. Não, ninguém tá falando isso. Então, imparcialidade. Você tem que ser imparcial, não ser generalista. Você tem uma porta, você coloca as características da porta necessárias para que não haja nenhum questionamento no final da locação ou durante a locação que possa causar problema durante a locação. Tem defeitos? Coloque os defeitos. Seja sincero, fale a verdade, seja imparcial. Isso vai te salvar. Quando um proprietário vê que você é honesto, eu falo, por exemplo, meu, mesmo quando vai, entre aspas, prejudicar ele, mas você é justo, você faz o que está na lei, eles te valorizam. A gente tem um proprietário que deixou 13 imóveis com a gente, por causa disso. E aí, quando eu ia com ele ia junto comigo nas histórias de saída para ver se o imóvel estava ok. Eu falava, ó, tem isso, isso. Ele, não, se você falou, tá falado, eu confio em você. Porque ele sabia que eu era justa, que eu não ia passar a perna nele ou passar a perna no locatário. E isso a gente conquistou com vistoria, por incrível que pareça. A gente mostrou nossas vistorias, estamos no nosso trabalho de locação, mas batemos muito na vistoria, que é a nossa expertise, e ele deixou 13 imóveis com a gente. Toda a carteira dele tirou de outras imobiliárias e passou para a gente. E esse é um dos muitos proprietários que fizeram isso. Cadê? Janela. Janela, 3 basculantes de abrir com travas e esquadrias de alumínio. Observação: uma das janelas não está fechando corretamente. Essa aqui foi um problema. Sabe por que que foi um problema? Porque essa janela, primeiro, ela não é basculante. Eu vou mostrar aqui para vocês a janela. Essa janela aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma foto dela aberta. É que como era uma contestação, a gente não fica colocando coisas que, entre aspas, vai beneficiar. Se a imobiliária quer saber se a janela estava funcionando, abrindo ou não, é ela que faça, né? Mas vocês estão vendo ali que é um quadradinho, ela não é basculante, ela é maxiar. Maxiar é quando é uma folha grande de vidro que se empurra para fora, assim. Basculante é quando é aqueles pequenininhos, assim, é 3 vidrinhos, assim, um embaixo do outro. Quer ver, ó? Vamos ver se o Google também não engana, né? Porque o Google, às vezes... Ai, como é que eu tiro minha cara daqui? Aqui, ó. Basculante. Pá, janela. Tá vendo, gente? Janela basculante é tipo isso aqui, ó. Entenderam? Ó, veio uma aqui, ó. Mas isso aqui pra mim é maxiar, ó. Ó, aqui, ó. Tá com maxiar. Viu? Isso aqui é maxiar. É essa janela que tinha no imóvel. E eles estavam falando de janela basculante, que é essa aqui. É um modelo inferior. Geralmente é mais barato. Então, olha só. Essa questão da imobiliária poderia prejudicar, nesse caso, o proprietário. É claro que é difícil uma pessoa trocar uma janela. Mas isso aí mostra amadorismo, né? Que a pessoa não sabe fazer uma vistoria. Agora vamos voltar aqui para qualquer outra questão que eu queria falar da janela. Ah, aqui, ó. Uma das janelas não estava fechando corretamente. Guardem isso. Mas quando eu cheguei no imóvel, estava tudo funcionando normalmente. Por mais que tivesse sido genérico, ali não tivesse citado defeitos, por exemplo, estava todo cheio de tinta ao redor das esquadrias, mas cheio, assim. Cheio de tinta.
marca preta, risco, do lado ali, era 5 janelas Maxiar, uma do lado da outra. Então, tinha alguns lados das esquadrias que tava com marca batida, assim, sabe? De mal contar, de ter emperrado, provavelmente a pessoa ter batido com tudo e ficar forçando. Não tava isso na vistoria. Mas guarda essa informação, uma das janelas não está fechando corretamente. Quando eu cheguei, estava funcionando. E eu vou contar quando eu terminar esse cômodo aqui para vocês, porque que isso eu quero que vocês guardem. Piso laminado na cor bege com marcas de uso próxima à janela. O que é marcas de uso? Eu não gosto de vistorias que colocam coisas assim, com desgaste natural do tempo, com marcas de uso. É só se pôr o dano que é, porque quem vai dizer se aquilo é marcas de uso ou desgaste natural não é você que está fazendo a vistoria. Isso aí é lá para a vistoria final, gente, não para a vistoria de entrada. Exemplo, eu entrego para você um imóvel novo, quando chega o final, o piso, ele tá com um desbotado perto da janela, porque pega sol. O que que é isso? Isso é um desgaste de tempo. É um desgaste de uso, vamos dizer, de tempo, nem de uso. Porque o sol bate ali e aí acaba pegando aquela qualidade. Mesmo que a pessoa coloque a persiana, a cortina, vai pegar mais sol ali, então vai desbotar mais rápido. Então, isso você avalia na vistoria de saída. Quando esse móvel locar novamente, o que que você vai falar? Ó, tem um piso laminado, em bom estado, porém com um leve desbotamento próximo à janela. Você não coloca aqui sinal de uso. Nunca você põe isso numa vistoria. Porque o sinal de uso, a palavra sinal de uso é para avaliação daquele dano. Nunca para você colocar na vistoria o que é. Na vistoria você coloca o dano. Qual que é o dano? O piso está desbotado ali. Tão simples. Eu não gosto dessa palavra assim, sinais de uso, porque também entra de novo para interpretação. Para mim, uma coisa pode ser sinal de uso, para você pode ser outra, e para o locatário vai ser outra, porque às vezes tudo que aconteceu no imóvel ele vai falar que é sinal de uso. Para o proprietário, sinal de uso é um risquinho só. Para o locatário, é riscar tudo. Vocês entendem? Então, tem coisas que na vistoria você tem que evitar. Você coloca qual que é o dano. Por exemplo, o piso é uma área comercial. Sabe quando você vai num shopping e tem uma recepção? Reparem sempre o piso ali, onde o pessoal para esperar atendimento. Ele sempre vai ser mais desgastado ali, porque o pessoal fica parado ali muito tempo. Às vezes ficam andando assim, ficam parados, se mexendo e fica criando atrito no piso. Então, ele sempre vai ser mais desgastado do que o resto do shopping. E isso é um sinal de uso. Não tem como evitar aquilo ali. Então, se fosse você descrever esse piso desse shopping que nem eu falei para vocês, você colocaria, ó, próxima recepção tem, sei lá, 6 porcelanatos com vários riscos, com riscos pretos. Não é sinal de uso, entendem? Sinal de uso até dá para usar quando você for fazer uma área externa, por exemplo, um muro que pinga água na pingadeira, e aí a pingadeira não tem aquele caimento para fora e cai para dentro a água suja. Ok, até dá para colocar, mas tem que cuidar para não ter interpretação com essa palavrinha, tá? Vocês estão conseguindo me entender? Se eu estiver falando rápido, eu ia falar para vocês me falarem, mas não vai adiantar, porque eu acho que eu vou continuar falando rápido, que é mania já. É, qual que é outra coisa que eu queria falar? Do piso. Então, com marcas de uso. Para imobiliária, marcas de uso era isso aqui, ó. Para mim, isso aqui não é marcas de uso, isso aqui é dano. Isso aqui é risco, isso aqui é quebrado, lascado. Cadê, cadê? Ó o rodapé deles em perfeito estado ali, ó, caindo, saindo um pedaço fora. Ai, acho que eu não vou conseguir mostrar bem, mostrado como eu gostaria. Mas assim, tinha uma mesa, perto de uma mesa, e tava assim, ó. É que na foto eu tirei só uma ou duas fotinhos, que era contestação. Tava assim, mas a lasca era enorme, enorme os lascados. Isso aqui pra eles era sinais de uso. Tava o imóvel inteiro, assim, o piso inteiro com, assim, ó, os rodapé em perfeito estado. Um monte de lascado. O piso não tava também quebrado, né, gente? Mas ali, onde eles falaram que eram sinais de uso, tinha marca de cigarro. Sabe quando você derruba a brasa e queima o piso? Ó, tá até aqui, ó. Tava assim, sinais de uso. Não, isso aqui é dano, olha o risco, o tamanho do risco, olha o meu dedo e olha o tamanho do risco. Olha isso aqui, ó. Então, mais uma vez, né, acabaram querendo falar que aqui, ó, estão vendo? Acabaram querendo de novo diminuir, né, querer minimizar o tamanho ali dos riscos, o tamanho do dano. E mais uma vez, poxa, o que que custa colocar? O piso está em bom estado, mas ali tem esse risco e lascados. Não vai diminuir o proprietário ou o imóvel, não, gente, não vai diminuir o valor. Tinha um rodapé descolando, não colocaram. Tinha as rodapé ali, ó, soltando pedaços, não colocaram. Interruptor tomada, beleza.
Um armário baú de madeira abaixo da janela com 4 portas com marcas de uso com riscos e manchas. O armário que eles estavam falando era um armário de correr que caía o armário. Você tentava abrir ele para correr, ele caía. Ele estava mal encaixado, as esquadrias estavam se soltando, tinha cupim no armário, cheio de lascado na esquina, mas assim, quebrados e quebrados. Eu vou tentar achar aqui as fotos para vocês verem. Ele era o mesmo armário, tanto no dormitório quanto na sala. É esse armário aqui. Cadê o armário, gente? Ó, o armário. Não falam dos defeitos. De novo, uma vistoria genérica que beneficia só uma parte. Imparcial, olha. E dentro do armário era alvenaria, porque era tipo um armário embutido, assim, que só tinha as portas do fundo, era alvenaria. Eles não citaram que tava com essas fissuras. Aqui eu não sei, mas no dormitório tava todo embolorado, eles não citaram, tava preta a parede. Não citaram isso. Olha como é que tava, gente. Olha isso. Não citaram. É pouco defeito, ninguém tá falando assim que o móvel estava destruído. Mas não citar que é o problema, porque depois quem que tem que pagar a conta? Quem que vai pagar o cupim lá? Não a carne, tá? Não é carne, é cupim, gente. É o cupim do móvel mesmo. Ninguém vai pagar, né? Aliás, quer dizer, o locatário vai pagar, né? Aí isso aqui começou a se danificar, né? E caiu. Aí depois de um tempo, a pessoa morando no imóvel, caiu a porta. E aí ele avisou a imobiliária, ainda bem que a imobiliária foi lá e arrumou, mas a imobiliária poderia falar, "Ai, você não contestou na vistoria, você que estragou, você que arrume." Aí que começa, entendeu? O desgaste, vai começando o desgaste. Esse imóvel estava com o vaso entupido. Entupido, entupido mesmo. Não descia água, não ia água de jeito nenhum. Na vistoria estava falando que estava ok, tudo funcionando. Lembra que eu falei para vocês guardarem uma informação sobre a janela? Estava aqui falando que uma das janelas não estava fechando corretamente, eu cheguei lá, estava funcionando. Pois bem, descobrimos que essa imobiliária, em especial, comete outro erro que eu acho um absurdo. Ela aproveita as vistorias. Então, por exemplo, eu já falei isso para vocês, tem imobiliária que faz, mas assim, aí você vê a consequência. Ah, o locatário alugou o imóvel em 2019, aí ele ficou até 2020. Feita a vistoria de saída, tinha reparos, fez os reparos. Você sabe que mesmo fazendo os reparos, o imóvel nunca mais é o mesmo depois de um tempo de moradia de um locatário. Alugou para outro locatário em 2019. Usaram a mesma vistoria de entrada de 2018. Este de 2019 ficou, por exemplo, até 2021. Vistoria de saída, nova locação, a vistoria de entrada. Não de 2021, gente, porque a vistoria de 2021 é de 2018, lembra? A primeira vistoria. E o pior, eles não faziam atualizações nem da vistoria de saída, o que foi arrumado ou o que ficou. Não, usavam a mesma, não faziam atualizações e continuavam com as mesmas fotos. Por que que eu sei? Porque lá tinha uma saboneteira nesse móvel quebrada. Só tava aquela pontinha, aquele fixador de metal. A parte acrílica dela tava quebrada. E tinha uma foto na vistoria que eles mandaram para o locatário com a vistoria, com a saboneteira inteira. Não tinha aqueles riscos no piso, várias coisas não tinham. Ah, aí por isso que estava aqui, que a janela tava, uma não estava fechando corretamente, mas estava fechando. Quer dizer, foi consertada em algumas outras locações, mas eles usavam a mesma vistoria, não atualizavam ela, não vinham no imóvel fazer de volta, e aí ficou isso. Aí eu te digo, isso em que ele não entrega essa janela sem funcionar? O proprietário vai ficar no prejuízo, porque às vezes o proprietário, e coitado, às vezes nem vai saber, porque ele não visita o imóvel, confia cegamente na imobiliária, e ele vai ter um prejuízo. Entende? Então, e todas essas contestações que eu fiz, eles tiveram que aceitar, né? O locatário enviou, eles tiveram que aceitar. Então, quer dizer, se por acaso alguma vez eles fizeram alguma vistoria que deixou passar alguma coisa e tentaram jogar de novo para esse locatário, não vão conseguir. Mais uma vez, o proprietário vai ter prejuízo, que eles não vão poder querer cobrar o que eles estavam querendo cobrar. As avaliações dessa imobiliária tinha uma pessoa comentando isso. Uma não, várias, que eles tentavam empurrar tudo, né, para o locatário na saída, e que quando você conseguia provar com as contestações que já estava daquele jeito, eles tentavam achar outra coisa, como se eles quisessem arrancar dinheiro da pessoa, ou querer fazer uma manutenção forçada, sei lá, porque o proprietário ia ver o imóvel, daí ia ver que estava aquele defeito, mas era de uma outra locação. Então, bem triste. Então, várias coisas vocês aprenderam hoje. Não sejam generalistas nas vistorias, sejam detalhistas, coloquem as informações necessárias, sejam imparciais, doa quem doer. Você sempre tem que falar de forma educada com o proprietário que aquilo ali vai proteger ele. Quando uma vistoria ela é imparcial, protege ambas as partes. Mostra a sua boa-fé e do proprietário e do locatário. Não sejam, então, generalistas, né? Não sejam parciais.
não tenham preguiça de fazer uma boa vistoria e, por favor, não reaproveitem, gente, vistoria de entrada. Não reaproveitem fotos. E mais uma coisa, né, que eu também deixo aí para vocês a orientação, em relação a checklist. Eu não recomendo fazer checklist, porque o checklist limita muito. A vistoria tem que ser feita igual aqui, nesse modelinho aqui, que é simples, mas que vocês veem bem. É você pegar item por item, escrever como é que é aquele item, colocar as características, daí vai para outro. Dessa forma, não um checklist, porque o checklist você marca assim, não, e coloca uma descrição muito mínima ali. Tem até um espacinho limitado para você escrever. Dessa forma, é muito mais profissional, é muito mais detalhado e vai te evitar muito mais problemas. Então, essa é a dica que eu queria deixar para vocês. Se vocês quiserem aprender mais sobre vistoria de entrada e estão com a grana curta, né? Estão com um custo muito apertado, por algum motivo, você às vezes é corretor autônomo, está começando agora, é estagiário. A gente tem um curso novo agora que é um curso exclusivo que só eu faço. Tem uma última aula que o Wagner tá ali para contar um pouco da história dele, como que isso vai ajudar vocês. E o curso é super baratinho, menos de um cafezinho por dia, né? Vocês podem ir ali no link do bio do Instagram, que eu vou deixar para vocês aqui embaixo. E tem, para quem quiser fazer da vistoria uma profissão, a gente tem uma formação completa. Ali você vai ter modelos de vistoria de entrada nessa formação completa, grupo de alunos, você vai ter acesso a gente, mentoria com a gente. Lá também tem formas de você faturar com dinheiro com isso, como que você pode se relacionar com as imobiliárias, possíveis conflitos que você pode ter na locação, como resolver. Tem várias coisas ali que já na da entrada não tem, porque na vistoria FAST de entrada que a gente fez, é específico para aprender a fazer uma boa vistoria de entrada. Sabe, a gente não vai se adentrar em quem que assina a vistoria de entrada, tem um modelo de vistoria lá também, mas a gente não coloca muitas atualizações, porque é um curso básico para quem está com pouca grana e rápido, é 3 horas de conteúdo. É para você aprender mesmo e começar. Porque a vistoria você vai aprendendo conforme você pratica, mas às vezes, como que você vai praticar, você nem sabe como começar. Então, esse é para quem quer começar. Mas, se você não quiser, não tem problema, todo mundo aqui é livre, é o que eu sempre falo, né? Tá aí o nosso canal do YouTube para vocês se atualizando. Muita gente já tem bons resultados, começou a fazer boas vistorias só com os conteúdos aqui do nosso canal. Então, fica aí o convite para vocês. Um grande abraço e já comecem a praticar. Tchau, tchau!